Fala galera, hoje nosso encontro é aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre DNA. Mas já pararam para pensar o que é DNA e como ele funciona? Se vocês olharem na literatura, logo vão encontrar assim, é a receita que constitui o corpo humano. Mas o que seria o DNA? DNA é uma molécula complexa e, como tal, é constituído por um monte de átomos. Tá, mas e o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque o DNA ele dá vários tipos de características. Por exemplo, cor dos olhos. É ele que vai determinar, por exemplo, se o indivíduo tem sardas ou não, cor da pele, ou mesmo, então, em alguns animais que são mais agressivos ou mais dóceis. Já pensaram que essa receita de DNA que pode formar, por exemplo, uma árvore, pode formar, por exemplo, uma girafa ou nós mesmos? Só que para entender o DNA, nós temos que pensar nos tijolos que constroem a vida. E esses tijolos são chamados de aminoácidos. Os aminoácidos, eles se juntam para formar proteínas. E as proteínas são como se fossem legos. Então, esses aminoácidos, como legos, eles vão se juntar formando uma série de estruturas. Eu posso dar origem a uma proteína chamada de queratina, eu posso dar origem a uma proteína que é chamada de hemoglobina, enfim, uma série de proteínas. Essas proteínas, elas vão se juntar e vão dar origem a estruturas aí complexas, no qual eu chamo de célula. É óbvio, né, que só proteína não vai formar a célula, mas ela dá grande passo aí para a formação de uma célula. Mas aí uma célula vai formar tecido e desse tecido forma um órgão de um órgão. Forma-se um sistema e de um sistema pode se formar indivíduos, como eu e você aí de casa. Pois bem, mas e que isso tem a ver com DNA? Para ter a organização dessas proteínas e como esses aminoácidos eles devem se encaixar para formar a tal proteína que nós desejamos tanto, ou pelo menos que o organismo deseja, eu preciso ter uma regulagem em cima desses aminoácidos, para ver como é que eles vão interagir e qual proteína formar. E quem dá esse controle são os RNAs. E para formar um RNA, eu tenho que ter um molde. E quem forma o RNA é o DNA. É por isso que volta lá no início da questão. DNA é a nossa receita. É ela que forma um ser vivo. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta! Voltando aqui para o estúdio de gravação, já coloquei aqui ó, uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA ela é formada por três estruturas. Primeiro, por um grupamento fosfato, representado pela letra P. Essas casinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aí de casa, são conhecidos aí como os açúcares, do tipo desoxirribose. E aí essas letrinhas que estão se encaixando aqui, são chamadas de bases nitrogenadas, no qual nós classificamos como bases úricas, um exemplo seria a adenina e a guanina, e nós temos também as bases pirimídicas, representadas, no caso aí, pela citosina e pela timina. Só lembrando, como eu estou falando aqui no caso de uma molécula de DNA, o açúcar ele vai ser do tipo desoxirribose e a base nitrogenada em questão vai ser a timina. Se fosse um RNA, o açúcar não seria desoxirribose, mas sim uma ribose. E a minha base nitrogenada não seria a timina, não, seria uracila. Tudo bem, mas a aula de hoje aqui ó, é DNA. Então vamos lá. O DNA ele é constituído por duas fitas. Fitas essas aí que nós chamamos né, de dupla hélice, porque vai se enrolar em forma de hélice, ok? E aí há um emparelhamento entre as bases nitrogenadas, de tal forma que a adenina sempre se liga com a timina e a guanina sempre vai se ligar com a citosina.
Tem uma brincadeira muito fácil aí que vocês podem fazer em casa. Por exemplo, vocês conhecem quem é o Agnaldo Timóteo? Pois bem, se vocês não conhecem, procura lá na internet, fica mais fácil. E aí, então, vocês vão ver que é um cantor, então vocês podem associar a adenina com timina como Agnaldo Timóteo. Já o guanina cetosina sempre vão se ligar. E então eu posso associar com uma cantora, por exemplo, Gal Costa, né? Ah, mas eu não conheço quem é Gal Costa. Tudo bem, vai lá e procura, porque daí fica mais fácil, então, para vocês memorizarem isso. Mas como elas podem se ligar? Elas se ligam por pontos de hidrogênio. Então, as bases nitrogenadas vão se ligar por pontos de hidrogênio. E se eu quero replicar um DNA, o que vai acontecer? Há uma quebra dessas pontes de hidrogênio, elas vão se separar, e essa replicação do DNA vai acontecer aí por uma enzima chamada de DNA polimerase. Por exemplo, se em uma sequência eu tenho adenina, citosina e timina, o que eu espero que tenha na próxima sequência? Eu espero na próxima sequência que eu tenha uma timina, porque timina sempre se liga com a adenina, uma citosina, porque a citosina sempre vai se ligar com a guanina, e uma adenina, porque vai se ligar com a timina, ok? Então, essa é a videoaula sobre DNA. Na sequência, nós temos aí aulas com massinha. Vocês podem fazer também essa videoaula com massinha. Fica muito interessante. O que vocês vão precisar é massa de modelar e vão precisar também de palitos. Ou então, vocês podem estar utilizando arame para fazer essa videoaula que vai vir aí na sequência para vocês, ok? Acompanhem aí. Criei esse modelinho didático aqui para facilitar o estudo de vocês com relação aos ácidos nucleicos, mais particularmente na aula de hoje sobre o DNA. Mas já que nós vamos introduzir aí sobre os ácidos nucleicos, vamos falar só um pouquinho breve sobre eles aí, né? Na verdade, esses dois tipos de ácidos nucleicos, né? Nós temos o DNA e o RNA. No caso, se fosse o RNA, nós teríamos uma única fita, né? Aqui representando. E aí, como eu tenho um DNA, são duas fitas. Tanto o DNA como o RNA, eles são formados por várias unidades que recebem o nome de nucleotídeos. E para formar aí um nucleotídeos, eu vou precisar de fosfato, eu vou precisar de açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, e no caso do RNA é a ribose, e no caso aí as bases nitrogenadas, que eu vou estar representando aqui, ó, por essas massinhas de modelar, ok? E aqui no caso, nós temos que separar as bases nitrogenadas. Nós vamos ter as bases nitrogenadas, que são chamadas de púricas, que é a adenina e a guanina, e as pirimídicas, que são representadas pela timina, a citosina, e se for no caso de um RNA, nós vamos ter aí no lugar da timina a uracila, ok? Então, no caso aqui, ó, se eu for pensar em combinação, né? Primeiro, o que representa essas fitas aqui que eu estou, né, evidenciando com massa de modelar? Aqui, essa fita representou tanto o fosfato como o açúcar. E aqui, então, a ponte de ligação entre uma base nitrogenada, né, do tipo aí púrica e pirimídica. Ok? Então, vamos iniciar lá, né, quais seriam, no caso aí, as formações possíveis entre elas. Então, no caso aí, né, um nucleotídeo ele vai diferir do outro apenas pela base nitrogenada. No caso aí, a adenina, guanina, citosina e timina. Aí, de acordo com o modelo proposto aí por Watson e Crick em 1953, esse modelo aí que eu vou representar para vocês é aceito, no caso aí, até hoje, certo? Então, nós vamos estar representando aí, né, no caso, como é que é feita essa combinação. Então, a molécula de DNA ela é uma dupla hélice, em que as duas cadeias de nucleotídeos elas vão se dispor espiraladamente em torno de um eixo. No caso aqui eu vou estar representando as pontes de ligação, vocês estão vendo que ela não é retinha, ela é torta, justamente porque ela vai formar uma espécie de espiral. Essas cadeias elas são unidas entre si por pontos de hidrogênio, então eu representei aqui, ó, essas pontes de hidrogênio, que se forma aí entre as bases nitrogenadas. Pois bem, as bases nitrogenadas estão representadas aqui, ok? Essa união aí não é aleatória, não. A adenina de uma cadeia, ela vai aí emparelar-se
com a timina da outra. Então, vamos pensar aqui, ó, que a adenina, no caso aqui representada em verde, ela vai se emparelhar com uma timina. Então, se eu for pensar num cantor aí famoso, eu poderia pensar assim, ó, Agnaldo Timóteo, para vocês poderem aí pensar uma maneira de eu poder brincar e memorizar, né, com quem que a adenina vai se ligar. Então, Agnaldo Timóteo, para quem não conhece, né, esse cantor, então, tá conhecendo agora, né, é lógico, para tentar memorizar aí um pouquinho sobre essas bases hidrogenadas e as suas ligações, ok? Então, aí no caso, né, a adenina se ligou com a timina, né? Então tá aqui, seria essa ligação aqui, vamos colocar aqui embaixo para facilitar. Pronto, facilitei aqui, já fiz a primeira ligação. E eles vão se unir justamente aí por pontes de hidrogênio, ok? E aí, no caso, né, se eu for pensar agora numa citosina. Então, agora vem a citosina. Então, aqui tá a citosina representada em rosa para vocês. A citosina vai se ligar aí com uma guanina, tá? Então, aqui a citosina se liga com uma guanina. Então, se eu fosse aí mentalizar uma cantora, eu diria Gal Costa, ok? Assim como Agnaldo Timóteo, eu poderia falar Gal Costa, porque daí né, facilita aí o aprendizado de vocês também a memorização, ok? Então, no caso aí, a citosina de uma cadeia vai emparelhar-se sempre com a guanina da outra. Então, diz assim, ó. Então, deixa eu colocar aqui, né? Pronto, liguei. Prontinho, já fiz aqui a ligação, né? No caso aqui, ó, se eu pensar, tá formando como uma escada, o corrimão, ele tá sendo representado aí, né? Por essa cadeia açucarada. O que seria essa cadeia açucarada, né? Essa cadeia açucarada ela é composta aqui pelos açúcares, né? Bem como o grupamento fosfato. E aí os degraus são representados pelas bases nitrogenadas, ok? Então, o legal de vocês fazerem esse modelinho didático aqui é fazer uma espécie realmente de uma escadinha, ok? Então, assim, ó, diz sempre que o adenina e a timina são bases complementares, bem como, né, a citosina e a guanina. Então, isso significa que se em um trecho de uma molécula de DNA, uma das cadeias apresenta a sequência, por exemplo, de T, C, A, G, T, C, a cadeia complementar ela vai ter a sequência A, G, T, C, A e G. Então, vocês estão vendo? Porque um sempre vai estar completando o outro. A adenina se liga com a timina, a citosina se liga com a guanina. Então, é só pensar, Agnaldo Timóteo, Gal Costa, ok? E cada cadeia da molécula de DNA tem seus nucleotídeos dispostos linearmente e a ordem que eles ocorrem pode variar. Uma molécula de DNA difere da outra pela ordem dos nucleotídeos que estão dispostos aí. Estão vendo, né? Uma cadeia vai ser diferente da outra, vocês já observaram aqui, ó. Não é igual. Então, se eu for lá seguir, né? Eu poderia pensar aqui, ó, desse lado aqui, né? Vocês viram que o verdinho ali representa a adenina e o laranja aqui, né, vai estar representando a timina. Pois bem, vamos colocar lá na nossa cadeia glicosada, né? Pronto, vamos formar mais um degrauzinho da minha cadeia de DNA e está lá, ok? E aí podemos fazer também com aqui, ó, né? No caso, a guanina se ligando com a citosina. Pronto. Está lá. Olha que legal. Então, vocês podem montar uma aí em casa, né? Fica bem mais fácil o entendimento, né? E aí, vocês podem pensar que o corrimão dessa escada vai estar ali representando a cadeia glicosada, né? Que é composta aí por uma cadeia de açúcar com grupamento fosfato. E aqui, então, eu vou colocar, né? Outros aí, no caso. Eu vou estar colocando a guanina, porque só lembrando que o azul representa a guanina e o rosa representa a citosina. Pronto, aí eu completo a escadinha toda colorida aí, né, o que vai facilitar bastante
é o aprendizado de vocês, ok? Deixa eu fazer aqui mais embaixo para facilitar. Aí. Prontinho. Encontramos aqui a nossa cadeia de DNA, né? E é lógico, né? Aqui foi uma maneira para esquematizar bem brevemente como é que foi feito as pontes de hidrogênio. Mas aí, né? No caso, para se formar uma proteína. Para isso, eu teria que pegar uma parte específica aí do DNA, que é chamado de gene, né? E aí, então, desse gene, eu teria uma transcrição em RNA mensageiro, e desse RNA mensageiro eu teria a tradução para a formação, então, da síntese proteica. Só que daí seria assunto de uma outra videoaula. Então, aqui seria só mesmo para vocês montarem essa maquetezinha aqui, super fácil. No caso aí, se eu quiser formar um RNA, o processo vai ser chamado de transcrição. E aí, então, o trecho da molécula de DNA, no qual ele contém um gene a ser transcrito, ele vai abrir, né? E aí, então, nesse ponto vai iniciar um emparelhamento de nucleotídeos do RNA por ação da enzima RNA polimerase. Que no caso aí vai completar o emparelhamento aí do RNA que se solta. Já os nucleotídeos ali do RNA, conforme, né, foi falado para vocês ali há pouco, ele possui os mesmos constituintes do DNA, só que ele vai diferir quanto ao açúcar, que no caso é a ribose, e quanto a uma das bases nitrogenadas, porque eu tenho a uracila no RNA, e no caso do DNA existe a timina. Então, no caso da formação do RNA, o emparelhamento dos nucleotídeos vão ocorrer de forma definida, porque as bases nitrogenadas aí são complementares, mas de acordo com as características para a formação de um RNA. Então, se eu pensar num trecho aí de DNA que tiver a sequência adenina, timina, citosina e guanina, o RNA ele vai se formar, ele vai ter uma sequência de uracila, adenina, guanina e citosina. Então, no caso, se eu pensar toda essa parte aqui laranja, vai ter que sumir se eu quiser formar um RNA. E só lembrando que o RNA é uma única fita e o DNA são duas fitas. Só que daí é assunto para a próxima videoaula, ok? Viu que legal? Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueça, dê um like nos nossos vídeos. E também se inscreva no nosso canal. Aproveitando, ative o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!